Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Agora sim, nossa conversa é com Daniel Beltrame, ele que é secretário executivo da Saúde aqui no estado da Paraíba. Doutor Beltrame, secretário, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade, nesse atual cenário, com a perspectiva da aplicação da lei aprovada pela Assembleia de imposição do passaporte da vacinação. Qual é o nosso cenário hoje na Covid, hoje aqui na Paraíba? E que metas, que expectativas vocês esperam que esse passaporte, sendo implantado, possa trazer no processo de imunização no estado? Muito boa tarde. Luiz, muito boa tarde a você, a todos que estão conosco aqui no Rede Verdade. Obrigado pela licença que você concede para conversar. Olha, o passaporte é uma ferramenta de indução de comportamento cidadão. O passaporte, ele lembra que a pandemia é um problema coletivo, com repercussões individuais, e não o contrário. E nós vamos precisar encontrar soluções coletivas para conseguir sair o mais rápido possível dela. Se já compreendemos, eu quero dar um dado bem objetivo, 800 internações de UTI no mês de junho deste ano de 2021. 73 internações de UTI pela Covid-19, 7,3, menos que 10%, em setembro de 21. De junho deste ano, 800 internações. Em setembro, 73. É o menor número. Rigorosamente. O menor número de internações de UTI desde o começo da pandemia. Isso é a vacina? Claro, não há dúvida. Por quê? Em junho, nós tínhamos 30% da população paraibana com uma dose, pelo menos, e 15% com esquemas completos. Foi suficiente para produzir um efeito em escala, à medida que a vacinação avançou, para nos permitir chegar no dia de hoje. Mas, falar em meta, que acho que isso é muito importante, nós precisamos alcançar uma situação parecida com a situação do Chile. O Chile, nesse momento, tem 72% de toda a população do país já com esquemas vacinais completos. E eles conseguiram uma redução muito importante da circulação comunitária do vírus, que é o vírus está circulando intensamente entre nós, em todos os lugares que convivemos e que nos encontramos. E a gente precisa marchar nessa direção. Essa é a meta. Bom, a gente hoje é dia 7 de outubro. Quantos paraibanos não se vacinaram ou não completaram, deixaram de tomar a segunda dose, ou não foram para a primeira? A gente tem mais ou menos um cálculo. Qual é o cenário que vocês querem atingir com o passaporte que já registrou, que dá certo em algumas cidades do ponto de vista de forçar as pessoas a irem se vacinar depois da colocação dele? Qual é o cenário hoje de pessoas não vacinadas na Paraíba porque desejaram não ir? E o passaporte pode atingir até quanto? Veja que o número ainda é preocupante. Há cerca de 250 mil pessoas na Paraíba que já poderiam ter recebido a sua primeira dose. Veja que o número aumentou, nós já falávamos do número 190 mil, eu mesmo já trouxe esse número várias vezes, o número atualizado em registro 250, é um número que cresceu 40 mil pessoas a mais, porque, óbvio, o tempo passa e o prazo para iniciar a vacinação se acelera. Mas isso segunda dose ou primeira dose? Primeira dose. Primeira dose, 250 mil pessoas da Paraíba não foram ainda. Em segunda dose, mais de 414 mil pessoas. Aqui o número é menor, porque já foi 523 mil. A gente, obviamente, reputa aqui um apoio ao dia D, no dia 25 de setembro, que vacinou 53 mil pessoas, 70% delas aproximadamente com 2 doses. Ajudou, mas ainda temos 414 mil pessoas que precisam receber essa segunda dose. É um universo grande. Muito, muito grande. E veja, isso retarda, desacelera a nossa velocidade de caminhar na direção do dia em que a gente aumenta tanto o muro que nos cerca que o vírus tem dificuldade de circular entre nós. Bom, para além do número, a questão da busca ativa do governo, das prefeituras, irem atrás dessas pessoas, mesmo assim você vai atrás, mas se não conscientizar, você não tem como obrigá-las à vacinação. Não pode ser a única ferramenta. A busca ativa é uma ferramenta do Sistema Único de Saúde, agentes comunitários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, podendo ir à casa das pessoas de quem cuida. Tem 97% de cobertura de saúde da família no estado da Paraíba. É a maior cobertura de saúde da família do Brasil. Então nós temos força e musculatura para fazer isso, mas é preciso ter estímulos complementares. O setor de serviço, o comércio varejista, induzindo a mensagem da importância da vacina com gestos práticos, como nós pudemos ver recentemente. E também, por que não, o Poder Legislativo trazendo ferramentas para que o Poder Executivo, com normatizações, possam também convocar as pessoas cada vez mais. Você pode até chegar na casa de um cidadão que decidiu não se vacinar, mas você não tem como obrigá-lo. Então, faz ali um trabalho de conscientização, mas se ele continuar dizendo que não vai se vacinar,
o poder estatal para ali. Claro, para a gente evitar fake news também, né, Luiz? Não existe vacinação forçada. Se o cidadão disser, eu não vou me vacinar, ele não vai se vacinar. O arbítrio, a decisão é dele. A questão só que precisa ser considerada é que é um problema de todos nós. Então, se você puder reconsiderar essa decisão e nos ajudar a avançar, nós vamos encontrar dias melhores de forma mais rápida. Bom, nos lugares onde o passaporte da vacinação foi colocado em prática, em vigência, que retornos vocês tiveram da eficiência disso, né? de estimular as pessoas, enfim, até forçadamente ou não, mas assim, não vou deixar de frequentar um restaurante, um teatro, um cinema, um bar, vou me vacinar. Eu nem queria, mas vou para não ficar restrito a esses locais. Nos lugares de passaporte, vocês têm estudos que apontem que ele foi eficiente para empurrar as pessoas à vacinação? Especialmente nas faixas etárias um pouco mais resistentes, 29 a 49 anos, os passaportes ajudaram, porque acaba lidando com uma questão de uma certa conveniência, né? Veja, Nova York é uma cidade, por exemplo, que adota o passaporte, tem uma vida gastronômica extremamente intensa e quem não estava vacinado precisava consumir o seu alimento em via pública, não poderia adentrar ao restaurante ou então em algum ambiente externo da casa. Isso, obviamente, acabou incentivando as pessoas. Quem estava em dúvida foi incentivado a se informar melhor e tomar vacina. Bom, ontem numa live você falou que apesar e mesmo com a implantação do passaporte de vacinação, não é momento, é contrário à questão de ampliar os espaços, a capacidade dos espaços, né? Alguns locais têm com 50%, outros com 20% para eventos, para shows, por exemplo, né? A casa de show ali só poder receber 20% da sua capacidade, estádios de futebol, me corrija se eu estiver errado, 50%, enfim. Você está dizendo que mesmo com só entra quem está vacinado, mas você não acha que pode ir para os 100%? Ora, se já vai entrar só quem está vacinado, abre a casa de show, abre o estádio de futebol, abre o restaurante para 100% da capacidade. Não por uma questão de opinião, Luiz. Na minha opinião, a pandemia podia terminar nesse momento, antes do Rede Verdade acabar. Mas há uma questão que a vacina não se aplica a isso. A vacina é um protetor para que a gente não faça doença moderada e grave. Ela não impede que em um restaurante cheio, com mesas próximas, uma pessoa que esteja bem, sem sintomas, e que esteja levando o vírus consigo, ao retirar a máscara, ajude a fazer o vírus circular nesse ambiente. E mesmo que ninguém desse ambiente adoeça, porque está todo mundo vacinado, pelo menos de forma moderada e grave não adoeça, essas pessoas podem levar o vírus a quem ainda não foi vacinado ou a quem já foi vacinado, não recebeu o seu reforço, tem outras doenças e é um vulnerável e pode adoecer. Então a gente precisa separar as coisas. A vacina não é uma proteção que anula todos os riscos a zero e ela não é um salvo-conduto para a gente achar que a pandemia terminou. Não, a gente precisa continuar tomando alguns cuidados, mas vamos combinar? Perto do que a gente vivenciou em 20 e até a metade agora de 21 é melhor, né? Claro, e as possibilidades de usufruto das coisas e da circulação muito maior. Então, por isso que não é importante, para esse momento ainda, falar em 100% das capacidades, manter essa questão de menos pessoas dentro de um ambiente para poder ali gerar um mínimo de distanciamento entre as pessoas. Agora, quando você acha que isso pode avançar? Olha, Luiz, à medida que a gente consegue ter dois avanços, dois números. Um número muito importante, manter a taxa de transmissibilidade do vírus o quanto possível menor do que 1. Infelizmente, a gente tem cidades paraibanas, um pouco mais que 100, que ainda tem um R maior do que 1. Então, o vírus está circulando com intensidade. Outro número muito importante é a cobertura vacinal da população. Chegar em 70% é um número muito importante, porque os efeitos de dificultar a vida do vírus, eles são maiores. Então a gente precisa poder alcançar, marchar nessa direção e, fatalmente, também trabalhar com novas flexibilizações. Qual é o cenário de vacinação hoje na Paraíba? Nós temos uma situação agora de 68% da vacinação de primeiras doses, 36% da vacinação de segundas doses da população. Para a segunda dose. Exatamente. Bom, essa mesma regra da questão de manter a proteção contra a transmissibilidade serve também em relação à questão do uso da máscara. Algumas capitais estão já debatendo a retirada da máscara. Já tem cidades no Brasil que derrubaram a obrigatoriedade do uso da máscara. Esse debate aqui, para a Paraíba, você acha que está na hora, não está na hora? É uma precipitação irresponsável? O que você acha disso? Luiz, eu quero me fiar no exemplo norte-americano. Os Estados Unidos voltou a ser o epicentro da pandemia,
porque em certo momento, 1/4 dos estados americanos tomaram uma decisão, especialmente aqueles do Centro-Sul, de suspender a obrigatoriedade de máscaras, parar de incentivar o uso de vacinas, e isso acabou os levando para essa condição. Alta ocupação de UTIs, Flórida, Texas, Louisiana, alto número de novos casos, passando em 1.900, 2.000 novos casos por dia dentro desses estados. E então nós temos que olhar para isso e entender, olha, calma, as máscaras são a primeira linha de defesa levantada e serão a última linha de defesa a ser suspensa. Por quê? Tudo que a ciência mostra para nós é o seguinte: no aspecto quantas vidas protegem mais vidas do que vacina o uso de máscara. É muito importante a gente cuidar desse dado, porque a máscara é um bloqueio. Sobre transmissibilidade, ela é mais eficiente do que a vacina. Aliás, ela é eficiente, a vacina não trata disso. Exatamente, quer dizer, a chance, inclusive, de você não precisar ter contato com o vírus, está aqui. É só por isso que ela é mais eficiente que a vacina. A vacina vai atuar mediante você ter o contato com o vírus, mas nós estamos discutindo um instrumento para impedir que você tenha. Eu sei, as pessoas que têm rinite estão incomodadas, o nariz coça, não aguenta mais, anda na calçada, cansa, mas esse esforço agora, ele é necessário exatamente para a gente conseguir avançar e melhorar. Então você disse, foi muito claro aqui na sua fala, foi o primeiro instrumento usado contra a Covid e será o último instrumento descartado na luta contra a Covid, a questão do uso da máscara. Os países que suspenderam precisaram retomar o uso. Tá. Bom, falando sobre o passaporte da vacinação, quando a gente fala aí, você falou aí também foi claro em relação a não permitir o 100% da capacidade, mesmo com o passaporte, ou seja, naquele ambiente só terão pessoas vacinadas, mas ótimo, mas mantém, mesmo assim, capacidades menores. Agora, tem previsões de eventos públicos abertos. Já tem aqui para Paraíba, inclusive, algumas cidades, já tem festa de Réveillon, já tem, enfim, isso tornaria o passaporte inócuo, né? Como é que você está vendo isso? Você acha que é precipitado também falar em eventos públicos abertos onde não se pode cobrar passaporte? Veja, Luiz, a gente precisa compreender um lado também, que é um evento de grande porte, ele demanda planejamento. Você não organiza um evento de grande porte de terça para quinta-feira. Você precisa estruturar um cronograma, colocar esse cronograma de pé e, óbvio, como todos nós, observar a situação vigente. Todos os gestores públicos municipais, os empresários dos grandes eventos, diante das datas festivas de transição de ano, estão fazendo esses movimentos de planejamento. O que será da pandemia até ali, todos os nossos esforços, estados e municípios, é para que tudo corra bem e a gente chegue nesses dias em condições melhores do que nós estamos hoje. Mas nós não controlamos todas as variáveis para isso e logo o dado da realidade naquele momento vai ser imperativo sobre qualquer planejamento. De cancelamento ou não, ou de manutenção. Claro. No caso, o passaporte da vacinação pode ser eficiente ao longo desses 2 meses para que essa imunização aumente e se permita eventos públicos abertos. Essa é a nossa aposta. Bom, eu entrevistei o ex-ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, aqui no Rede Verdade, há alguns dias, e ele fez uma defesa de uma proposta que ele acha que deveria já estar sendo planejada no Brasil e talvez, segundo ele, na visão dele, talvez a única forma do Brasil ter um marco na capacidade de manter o controle absoluto sobre a pandemia, não só agora, mas para frente aí, aqui no Brasil, que seria um mês inteiro em 2022 de vacinação contra a Covid de todos os brasileiros, para se ter um marco, para não acontecer o que acontece naturalmente em 2021 em função da emergência, pessoas que se vacinaram em janeiro, outras que estão se vacinando agora, e você perde ali, está sempre correndo atrás de uma imunização completa do mesmo prazo. Esse é o melhor caminho, a gente tem como pensar em relação a isso a partir de 2022, ou seja, o grande mês de vacinação contra a Covid, todos os brasileiros de uma vez só, e a partir daí você tem uma noção de como controlar isso? Veja, Luiz, tudo leva a crer que a Covid-19 será uma vacinação anual. Estamos ainda com dúvidas se ela terá 1 ou 2 doses, mas tudo que nós pudemos ver também é que ela possivelmente será uma vacina de 1 dose. Na imensa maioria das faixas etárias, ela consegue manter uma produção de defesas por pelo menos 10 meses, pelo que a gente sabe agora, saberemos mais no futuro. É claro que é possível fazer isso. O Brasil tem mais de 30.000 salas de vacina espalhadas pelo território, vacinaria de maneira organizada, não sei se em 30, mas em 45 dias, tranquilamente entre 6 e 7 milhões de pessoas por dia nessa variação e conseguiria fazer uma cobertura de uma vacinação sazonal para a Covid-19 e seria o melhor dos mundos. Resta saber
se nós vamos ter condição logística para isso. Lugar, equipe, processo, distribuição nós teremos, mas a disponibilidade de doses, eu precisarei ter um montante de pelo menos 220, 210 milhões de doses, se a gente considerar que crianças serão inseridas nesse processo, para poder fazer isso em uma tacada só e o mais rápido possível. Você acha que o deputado Cabo Gilberto, que está fazendo a nossa maior celeuma ali na Assembleia Legislativa, não se vacinou, enfim, os deputados ali suspenderam as sessões presenciais em função dele não ter se vacinado, está prestando um serviço à Paraíba? Como é que você classifica essa postura do deputado? Luiz, veja só, eu sou médico, eu tenho um compromisso insubstituível e intransferível com a vida. Eu quero fazer um apelo ao Cabo Gilberto para que ele possa reconsiderar, tomar uma boa decisão sanitária de se proteger em nome da saúde dele e, óbvio, do bem-estar de todos os familiares, das pessoas que ele ama, que o amam também, que convivem com ele. É tempo de... A gente nem sempre acerta na vida. A gente comete equívocos, às vezes a gente não toma decisões adequadas para o momento, mas também é sempre tempo da gente tomar outras decisões. E eu acho que ele vai fazer isso com toda tranquilidade. Faço votos para que ele acerte. Se precisar, deputado, também estou à disposição para conversar sobre. É natural que a gente tenha dúvida, receios, anseios e medos. Isso é absolutamente natural. E nós aqui, como autoridades sanitárias, temos que ajudar o senhor também a tomar boas decisões, nós estamos absolutamente à disposição. Tá aí, tá certo. Olha aí o chamamento do deputado Cabo Gilberto. Secretário Daniel Beltrame, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade. Luiz, sempre à disposição, só lembrar, Outubro Rosa, você que não fez sua mamografia ainda e está no tempo, CEDC de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, mulher, não fez seu exame preventivo, nós estamos te aguardando, não perca essa oportunidade. Bom demais, é outro chamamento, inclusive, né? Ainda bem que a pandemia está permitindo que a gente também trate, e a Secretaria de Saúde trate de outros temas também. Bom, a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre e até amanhã, se Deus quiser.